para nos levar de volta, porque foi isso que aconteceu nos tempos de Elias. Deus diz: olha, não chove sobre a terra. Mas o intuito de Deus era matar o povo de fome? Sim ou não, igreja? O intuito de Deus era matar o povo de sede e fome ali? Não. O intuito de Deus era trazer a revelação, era trazer a transformação, primeiramente no espírito, porque o povo estava adorando Baal. O povo estava adorando a Baal, então Deus traz a escassez, para que se inicie um tempo de abundante chuva, aleluia. Porque depois de 3 anos de fome, e de sede, falta de água, o profeta Elias aparece novamente, e ele diz: chama os profetas de Baal. Se Baal é Deus, então vai cair fogo do céu. Mas se Baal não é Deus, e somente o Deus único e verdadeiro que eu sirvo é Deus, ele vai fazer chover fogo do céu. A escassez veio, meu irmão, para que o profeta se manifestasse com fogo do céu. Algumas escassez na vida de um crente, ela vem para que o fogo se manifeste. Tem alguém para entender e dar glória a Deus aqui? Acompanha comigo. Os profetas de Baal não puderam resolver a situação de Israel. A escassez de Israel não pôde ser resolvida com a idolatria, com a feitiçaria. A escassez do Brasil, a miséria do Brasil, a miséria do ser humano não pode ser resolvida com idolatria, com feitiçaria, com outras coisas. Só vai vir com arrependimento e com mudança de posição. Com mudança de posição. Porque quando os profetas começam a clamar, o que acontece? Nada. Mas quando Elias pega, ele restaura o altar. Deus quer restaurar o altar. Deus quer restaurar o altar do seu coração. Deus quer restaurar a verdadeira adoração no seu coração. Deus quer, meu irmão, tirar toda a idolatria da sua vida. Quando eu falo idolatria, todo e qualquer lugar de culto que há no nosso coração, que não adora o único e vivo Deus verdadeiro. É isso. Elias restaura o altar e manda encharcar de água. Meu Deus. Elias manda encharcar aquilo de água. O bem mais precioso que existia naquele tempo era a água. Sabe, querido, nós não conseguimos entender isso. Judas não entendeu quando aquela mulher quebrou um nardo puro e derramou nos pés de Jesus. Não entendeu. Poderia se vender isso e dar aos pobres. Mas Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, mas eu não. Esmola é uma coisa, sacrifício é outra. Entenda isso. Aquilo que vai mudar a nossa vida, meu irmão, é uma vida de obediência. O ciclo de escassez espiritual, porque começa no espírito para se manifestar no físico. Então tem pessoas que querem mudar o físico. Os profetas de Baal queriam mudar o físico através da idolatria, da feitiçaria. Mas só quem muda, meu irmão, é quem tem contato direto com Deus. Elias então ora, restabelece a ordem, pega 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, fundamenta. E hoje a igreja está sob o fundamento dos apóstolos, está escrito. 12 pedras que simbolizam os 12 apóstolos, que simbolizam o quê? A nova aliança. Ele restabelece a ordem espiritual, os princípios espirituais,
que foram quebrados por quem? Por Baal, pela idolatria, pela feitiçaria do povo de Israel. A sorte da igreja, a sorte do Brasil, de qualquer que seja, só vai quebrar esse ciclo de miséria e de ruína espiritual e se manifestar no físico quando eu entender e compreender que eu tenho apenas que adorar o único e Deus verdadeiro. Porque quando Elias ora, ele diz: se a tua palavra foi verdade na minha vida, e tudo aquilo que eu falei foi o Senhor que mandou que caia fogo do céu. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Caiu fogo do céu. E os profetas de Baal caíram todos naquele dia, 430. E o que o povo fez? Todos em uma só voz: só o Senhor é Deus. Ali é restabelecida a adoração ao único e Deus verdadeiro. Qual foi a consequência logo após? Elias diz para o seu servo: vai lá e olha, porque há um sinal de chuva. E aí então o moço foi, olhou e não viu nada. Aí você volta lá de novo. E o que você viu? Eu vi um pequeno sinal do tamanho de a mão de um homem. Isso basta. Vai, desce a Acabe e disse: vai chover. Sabe, querido, quando o ciclo de miséria espiritual cessa e a adoração é restabelecida, o fundamento é estabelecido novamente, o princípio é restaurado, meu irmão, vai chover. Ou seja, o ciclo de miséria e ruína se acaba ali. Quando o povo declara: só o Senhor é Deus, e é estabelecido um novo tempo em Israel, os 3 anos de miséria e ruína cessaram. Então, meu irmão, o que eu posso aprender com isso? A escassez espiritual só vem por falta de princípios e por falta de fundamentos, que se manifesta no físico. Eu não sei se você está entendendo, mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Esse culto é para que você cresça e rompa com todo espírito de miséria e ruína, porque se cada um de nós rompermos com isso, meu irmão, não vai ter ninguém que consiga segurar esse ministério, porque vai se manifestar algo grandioso na nossa vida. Então eu preciso entender isso. Você que está me assistindo, talvez você fale assim: meu Deus, nada acontece, está tudo travado. É porque o Espírito, ele clama para que você mude algumas coisas na sua vida e que você tenha fundamentos. Qual o fundamento? Da palavra. O meu fundamento é Cristo. Será que o teu fundamento é Jesus mesmo? Será que todas as decisões da sua vida são pautadas em Cristo? Ou você tem sido direcionado por aquilo que não agrada ao Senhor? Muitas vezes Deus permitiu a escassez vir para que você volte os olhos para Ele. Deus quer que a gente volte os nossos olhos para Ele. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a vossa terra. Por que Deus falou para ir sarar a terra? Por que Deus não falou que ia sarar o povo? Porque quando eu volto à adoração, automaticamente, meu irmão, eu sou curado. Mas a terra, ela precisa de verdadeiros adoradores. Isso é rema puro, irmão. Não tem nada anotado aqui. Quando você estabelece o fundamento, Elias estabelece o fundamento ali e diz: olha, Baal não é Deus, só o Senhor é Deus. Caia fogo do céu, cai o fogo do céu. Ele restabelece. Então, quando eu restabeleço o fundamento através de Cristo, que é o fundamento da nova
e eterna aliança. Ele estabeleceu isso lá na ceia, quando diz: este é o meu corpo que é partido por vós, e este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos. Então é muito linda a palavra, irmãos. O problema é que nós continuamos em ciclos de escassez, porque nós não mudamos a nossa forma de entender as coisas, e erramos como os nossos pais erraram, e continuamos errando, colocando a culpa em Deus de tudo quanto é miséria que tem nesse mundo. Onde que está Deus que não vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Onde que está Deus que não vê o que está acontecendo lá em São Paulo com aquelas queimadas? Você acha que isso é por acaso? Não. É para ver se o povo se volta para Deus. A pandemia veio, o povo se voltou para Deus? Na sua maioria não. Milhões morreram, na sua maioria continuou e piorou, alguns até saíram da igreja. Então é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. E aí eu não vou adentrar, porque eu ia ficar aqui umas 3 horas pregando sobre isso. Eu nem entrei, na verdade, no texto que eu ia pregar. Dei só uma introdução. E tem muito mais de Deus para nós. Mas se você pegar esses essa comida farta do céu que desceu aqui agora, e colocar em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ver começar pela sua casa. Restabeleça a ordem na tua casa. De que forma, pastor, que eu restabeleça a ordem na minha casa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estabeleça quem quer prioridade na sua vida. Você vai ver Deus fazendo de você um grande homem, uma grande mulher dele. A viúva de Sarepta, ela estava fadada à morte. Olha, o que nós Ele distorce os princípios para que você seja pego nos princípios. Agora imagina só, se aquela viúva de Sarepta não obedece ao profeta, qual seria o fim dela? Ela ia morrer, como muitos têm morrido, irmãos, infelizmente. Por quê? Porque julgaram que aquela escassez veio para matar, e aí elas se prendem no mesmo ciclo de desobediência. E a única forma de você sair desse ciclo vicioso é rompendo através da obediência. Você resolve. A viúva pensou consigo: olha, eu vou morrer mesmo, então deixa eu fazer pelo menos uma boa ação. Eu vou obedecer a voz da boca de Deus. E o que aconteceu? O profeta liberou a palavra: porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, e nem o azeite, enquanto não houver chuva. O que ele está dizendo ali? Enquanto houver escassez, eu sou teu provedor pela obediência. Então tem escassez, Deus vai ser o seu provedor quando você obedecer. Restabeleceu a ordem, aí a abundante chuva virá. Aí você não vai comer o pão das dores mais. Por quê? Porque agora as bênçãos vão correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás da bênção. Enquanto você corre atrás de Deus, as bênçãos correm atrás de você. O problema é que o crente quer correr atrás das bênçãos e vira as costas para Deus. Jesus disse: Marta, Marta, porque estás
tão afadigada. Uma coisa só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Quando você escolhe a melhor parte, isso não vai ser tirado de você. E o Senhor é o teu provedor, Jeová Jireh, aleluias. Então entenda isso. Quando Deus estabelece os princípios, não é para que você viva uma vida ruim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, pastor, mas os noticiários estão dizendo aí que vai ficar pior, não vai chover, ou vai chover demais. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor nosso Deus. Quando os noticiários dizem, a gente só vê coisas assim, irmãos. Aí o que nós vamos, Senhor? O Senhor prometeu que não nos deixaria faltar. Aí é que a gente tem que clamar por essa terra, pelo arrependimento, por uma restauração. E olha só, eu vou terminar com esse versículo aqui. E em uma outra oportunidade eu vou trazer a continuação dessa revelação. Versículo 22. Não, versículo 20 de Lucas 19. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Mas ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado mais ainda, e o que não tem ser-lhe-á tirado até o que tem. Eu findo com esse versículo dizendo para você o seguinte: no mundo espiritual, na verdade o mundo físico é a sombra das coisas espirituais. Então quando Deus diz que o que tem ser-lhe-á mais dado, é quanto mais você produz para Deus, mais o Senhor vai te dar. Seja espiritual, seja financeiro, seja tudo, toda a tua vida é o reflexo daquilo que você é em Deus. Mas se aquilo que o Senhor te deu, você simplesmente enterrou, não produziu, até o que Ele te deu, que você deveria produzir, mas que você se fechou por causa da escassez, porque se você começou a querer fazer aquilo que conforme você achou que era o melhor, vai ser tirado de você, e vai ser dado a quem produz muito. Porque o Senhor está preocupado, meu irmão, é quem dá muito fruto. Porque a vara que em mim não der fruto será cortada e lançada mas a que dá fruto será podada para que dê mais. É assim. Você escolhe se você quer continuar um ciclo de miséria. Miséria primeiramente espiritual, que reflete no físico, ou você vai realmente produzir riquezas eternas. Amém, igreja? Convido você a ficar de pé no teu lugar. Quero fazer uma oração. Santo Deus e eterno Pai, fecha os teus olhos. É tempo do povo de Deus quebrar os ciclos de miséria. É tempo do povo de Deus verdadeiramente buscar a face do Senhor. É tempo do ciclo de escassez ser findado pela restauração dos fundamentos e cessar qualquer tipo de idolatria na minha vida. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como você servir Mamon e adorar a Deus ao mesmo tempo. Ou você sacrifica Mamon e agrada a Deus, ou você agrada a Mamon
e desagrada a Deus. De sorte que quando você escolhe verdadeiramente dar a glória e a honra somente a Deus e produzir os frutos, porque a tua palavra nos diz: quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. O texto da parábola das minas fala isso: aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Tem gente querendo ser colocado no muito primeiro, para depois ser fiel. Quer dizer para você que o ciclo de escassez nunca vai ser mudado na tua vida. Davi só saiu de trás das malhadas e se tornou rei porque foi fiel lá de trás das malhadas e todo o percurso. José só continuou e se sentou na cadeira de governador porque ele foi fiel lá na casa de Potifar, quando ele não negociou o princípio, quando ele não se deitou com aquela mulher. Ele preferiu ser preso do que se deitar com uma mulher adúltera. Ele não negociou o princípio. Então não trata-se apenas daquilo que é financeiro, aquilo que é dessa terra, mas trata-se de princípios eternos. Não negocie. Davi não negociou. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou, porque ele não pôde tocar no ungido do Senhor. Ele não negociou. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. E tem gente que não só toca, mas como espanca ungido, fala mal de ungido, crucifica ungido. Então é tempo de você mudar isso, querido. Pelo arrependimento, pela mudança de atitude. Pai, nós somos tão pequeninos, meu Deus. Nós somos tão pequenos, mas nós estamos aqui humildemente e reconhecemos as nossas misérias e as nossas ruínas diante do Senhor, e te pedimos, meu Deus, cessa hoje os ciclos de miséria em nossa vida, o ciclo de escassez. E nós queremos, ó Deus, voltar para o fundamento, Cristo, a pedra angular rejeitada, porém eleita e preciosa para com Deus. Colocamos ela como pedra principal na nossa vida, e declaramos que não existe outro Deus que não seja o Senhor. Se aquilo que temos vivido hoje é reflexo de pecados dos nossos pais antepassados, por causa de idolatria, feitiçaria, por causa de toda sorte de males, nós reconhecemos que nós merecemos isso. Se tudo isso tem acontecido é porque nós merecemos isso, porque a tua justiça não falha. Mas nós sabemos também que há o perdão. Nós sabemos que a tua palavra nos diz que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados, sarados. Senhor, tem compaixão do teu povo e muda esses ciclos em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa família, em nosso trabalho. Que seja restaurado, meu Deus. Assim como o Senhor usou Daniel ali, Pai, e restabeleceu, e o tempo da Babilônia findou, Mené, Tekel, Parzim, acabou. Que venha um tempo, Deus, de regozijo pela presença do Senhor, e que o ciclo de abundante vida se inaugure, se inicie na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, em nossa vida e ministério, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto, e eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos. Receba essa palavra no seu coração, coloque em prática, viva. E outra coisa, estabeleça metas na sua vida, meta
de ganhar almas, meta de produzir riquezas eternas, metas de investir no reino de Deus. Faça isso e comece a colher coisas extraordinárias. Nós temos necessidade. O profeta Elias tinha uma necessidade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Elias tinha uma necessidade. E mandou ele para um lugar, uma mulher rica? Não. Mandou uma viúva pobre, que não era nem judia, que não era nem israelense. Para que a glória de Deus se manifestasse ali. Às vezes nós achamos que a glória de Deus só se manifesta quando as coisas grandes acontecem. Não, a glória se manifesta também na escassez, quando nós obedecemos. Porque quando Deus manda uma necessidade, é porque Ele já quer prover, e quer prover através da sua vida. Deus quer prover através da sua vida. Não era muito mais fácil Deus mandar o anjo servir o profeta Elias? Como serviu Jesus depois que ele passou os 40 dias no deserto? A Bíblia diz que depois dos 40 dias Jesus foi lá e os anjos serviram ele. Mas a necessidade veio sobre Elias. Quem Deus mandou? A viúva pobre. A multiplicação vem da forma como Deus quer, não do jeito que a gente quer. Mas uma coisa é certa, mas é através da obediência. Deus quer mudar o ciclo de escassez através da obediência. E se tem uma coisa que muda miséria, ruína e pobreza na vida de uma pessoa, é viver uma vida entregue no reino de Deus. E Deus estabeleceu princípios sobre isso. Plantar em necessidade, mas com alegria, porque que Deus ama aquele que dá com alegria. Então seja fiel no pouco, porque Deus só vai te colocar sobre o muito se você for fiel no pouco. É o segredo. Não espere chegar no muito. Você nunca vai chegar no muito se você não for fiel no pouco. Amém? Nós vamos orar. Você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta, para suprir não só a necessidade da igreja, mas também abundar. Porque o segredo é esse: quando há abundância na casa de Deus, Deus abre as janelas dos céus. Fique de pé, vamos orar. Encerrando o culto.